Chegar foi chegando aos poucos. Num primeiro momento foi chegar no CDC, que era o CDC de Setúbal e que estava completamente decadente, semi-destruído, vamos dizer assim, né? A nossa primeira visita, em 2005, a rua não era asfaltada, não tinha lâmpada, não tinham cadeiras. A gente precisava ir juntando um pouco de coisas e uma senhora que era vizinha e morava numa casa muito, muito simples, uma casa precisando de tudo, assim como o CDC precisando de tudo, ela trazia as lâmpadas para emprestar para a gente, enquanto a gente estivesse lá. Depois nós começamos a perceber que nós tínhamos que levar lâmpada. Depois nós tínhamos que perceber que nós tínhamos que comprar água antes de ir para lá. Não sei, essas histórias me deixam muito, acho que emocionada, né? O CDC ele tinha um espaço muito apropriado para só homens, né? Então era o futebol de campo e não tinha nenhuma atividade para as meninas, aquela molecada que não gostava de jogar bola, o que eles iam fazer? Não tinha muito recurso e acabava sendo um lugar um pouco privado, né? Isso foi a primeira coisa que nos tocou e deu vontade de fazer. Não, vamos trazer gente para esse lugar. Estamos na periferia de São Paulo, tem um equipamento público, um clube, e as pessoas não usam. E ninguém entendia muito o que a gente estava fazendo lá. Então, assim, acho que ali já começou, eu já comecei a perceber a dificuldade de você chegar num território onde você é estrangeiro. E foi uma coisa que a gente teve que chegar muito de mansinho, sem sedução, mas num jogo muito aberto. De falar, olha, nós estamos querendo construir aqui um espaço, nós estamos querendo que esse espaço reviva, porque aquele espaço, há muitos anos atrás, teve muita vida, teve muito significado para a comunidade. Depois ele foi sendo abandonado a ponto de não ter uma lâmpada para você ver as pessoas. Então, conheci as organizações, primeiras organizações que já estavam na gestão do CDC de Setúbal, né? Outras organizações que atuavam com famílias, jovens e crianças, né? E a preocupação muito de escutá-las, de entender quem eram aquelas organizações, quais eram as expectativas, como que a gente poderia se articular enquanto uma fundação, articular com aquelas organizações que estavam ali no território e, ao mesmo tempo, articular junto às políticas públicas. Foi muita perseverança e um ouvido assim, sem nenhum preconceito. A gente ouviu de tudo, viu de tudo. E, de outro lado, de uma forma paralela, nós realizamos uma pesquisa com o IBOP, onde nós buscamos ouvir aquela população moradora de São Miguel Paulista, tanto numa pesquisa quantitativa como qualitativa, qual que era o perfil daquela população e quais eram as expectativas e o que para ela significava uma organização da área social, uma fundação, e o que elas gostariam de ver numa fundação que chegasse com o propósito de desenvolver um trabalho nas áreas social, de educação, cultura, esportes. Além desses números, além dessas informações que já eram formais, o que esse território mais podia me dizer? O que ele podia me ensinar? E acho que foi com esse cuidado, e sempre, que é uma coisa que eu acho que a gente preserva, que é esse cuidado com o outro, cuidado com o território e a escuta desse outro, mas não uma escuta por si só, uma escuta para se absorver, para se refletir e para se integrar no nosso trabalho. Então tinha toda uma questão de fazer uma reforma e tinha uma questão de habitar, de trazer calor humano, de fazer esse espaço um espaço interessante para as pessoas virem, enfim. Acho que a participação assim, ela levou muito tempo para se conquistando. Toda vez que você trazia algo novo, era complicado. Para que isso? Ninguém gosta disso. Mas você conhece? Já experimentou? Sabe aquele negócio de mamãe que você gosta de
De que, não gosto, você já comeu? Eles estavam desconfiados, eles vinham aos poucos. E uma coisa que para mim foi muito importante, né, nesse momento foi a persistência da Fundação, né, de ter maturidade, clareza de que era um processo longo, de que não seria do dia para a noite, que às vezes a gente ia se frustrar de oferecer algum projeto que não tivesse tanta adesão, mas que o mais importante era a persistência, a marcação da presença, e tão insistente, mas ao mesmo tempo tão interessada, né, consistente, interessada, generosa, eles foram se abrindo. Os trabalhadores, os pais dos meninos frequentadores, o pessoal do entorno começou a se constituir num grupo de conselheiros. A gente não fazia uma pauta pronta. A gente sentava, conversava com eles, o que nós vamos discutir. Eles apreciavam, eles sugeriam coisas. E passaram a deixar os filhos irem, passaram a convidar outras pessoas. E a Fundação teve várias outras atividades que nós conhecíamos e outras que não conhecíamos, como o caso do Menina Mulher, que eu acho que foi um projeto muito fantástico para a nossa comunidade. A ideia era ser um espaço de reflexão sobre a vida e sobre as questões adolescentes. A Fundação sempre trouxe uma ideia, uma visão, uma dinâmica, um modo de fazer, e aí chama as pessoas para participar. O Encontro de Cultura Caipira foi um marco de participação que ele foi construído com as pessoas desde o começo. E aí isso desencadeou várias outras coisas. Uma que eu posso trazer é a Feira do Livro. Isso nasceu dentro do CDC. Primeiro como Feira do Livro e ganhou as ruas como festival, né? Quando chegou a Fundação Tílio Setúbal, junto com a comunidade, se uniram e começaram a discutir projetos, coisa mudou. Aquilo passou a ser um espaço do povo. E o povo começou a utilizá-lo e preservá-lo. Talvez a gente pudesse pensar que quando a gente chegou, era de um pedacinho da comunidade muito restrito, a gente reformou, a gente se apropriou muito desse espaço, chamou eles, e agora a ideia é que a gente possa ir saindo, que eles sejam completamente o dono desse lugar, que é isso mesmo, né? Eles são o dono desse lugar. Olhando 10 anos depois, não tenho dúvida que essa meta da Fundação ela foi alcançada. Essa questão da confiança você alcança no dia a dia, na consistência do seu trabalho, na consistência de que a sua fala, o seu discurso tem a ver com as suas ações, né? Isso é muito forte, muito forte. E no respeito àquelas pessoas, no respeito ao que elas têm a dizer. Não é o que sabe mais ou o que sabe menos, é junto que se constrói. Então, eu acho que esse encontro do olhar da Fundação com o olhar do outro, ele vai gerar um terceiro olhar. E muitas vezes é esse terceiro olhar que vai valer e que vai construir novas portas, novos projetos, novas aberturas.